Olá, sou o Mirim Roots. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje é dia 16 de julho de 2026. Eu achava que esse ano ia ser um ano normal. Porém, desde o seu início, ele está atípico. E esse atípico me despertou algo que me fez aproximar mais, de escutar mais o Evangelho de Deus, a própria Bíblia que nos cerca, né? E como crente que sou, temente a Deus, desde que eu me conheço por gente, embora em tempos acabei me afastando, e hoje, cada dia que passa, tento me aproximar de fato para com a palavra e o entendimento e muitos estudos. Falo aqui da comarca de São José dos Campos, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Tenho 42 anos, sou advogado, pai de uma princesa, uma menina linda, glória a Deus, um milagre em minha vida. E eu queria falar para vocês, amanhã, que antecede o amanhã. Antes de mais nada, eu gosto muito de escrever e atualmente tenho feito muitos louvores, principalmente com a inteligência artificial, que ela veio para nos ajudar muito. Porém, em mãos erradas, estar prejudicando muito. Mas vamos lá. A palavra de hoje é para despertar todos nós, no sentido de que o que está ocorrendo agora ao nosso redor? Quando ao acordar, não é apenas para abrir os olhos, é perceber que o ontem já passou e o amanhã será construído pelo que você faz agora. Você tem dormido em pé? Os sinais estão aí, mas você os ignorou. As notícias, elas passam. Os alertas soam. E você continua como se o tempo fosse infinito. Mas o tempo não espera. E os acontecimentos desta semana, antes de uma lua cheia do Servo, 20 de julho de 2026, que chama-se de um prelúdio, um aviso, uma chance de mudar o rumo. Deus, nosso Pai, Jafé, e seu Filho, também Deus, Jesus, é o único Rei. Eu não tenho dúvida disso. Porém, tudo que ele fez sempre foi para nos apresentar indícios, não só indícios, como também ajudar a todo o sistema criado a possuir uma engrenagem de vida. E essa engrenagem de vida, ela está colapsando. E todos nós, mesmo tendo que se preocupar diariamente em comer, fazer exercícios, cuidar da mente, trabalhar e até mesmo dormir, a ascensão das águas, ela iniciou. O que está acontecendo agora pelo satélite? Tempestades severas no sul e sudeste do Brasil. Mas se vocês perceberem, isso está acontecendo ao redor de todo nosso planeta, em todos os países. De algum modo, ele está afetado o seu clima microrregional. Ou seja, enchentes onde nunca aconteceram, nunca alagaram antes. Sistemas de drenagem, hoje, aqui no estado, nós temos 3 capitais que estão quase zerados. O que impacta amanhã? Desabastecimento de alimentos em 48 horas. Estradas bloqueadas. Preço dos produtos sobem. Moradias destruídas. Crise habitacional aguda. As 2 guerras que estão em curso, e que uma já tem mais de 4 anos e a outra é milenar, porém foi retomada por um Estado que se diz o Estado. Mas se vocês perceberem, isso está influenciando em todos nós.
Estamos prestes de ter uma eleição, de termos uma eleição. Ou seja, isso que está acontecendo agora, esses ajustes fiscais principalmente, já é por conta do que irá ocorrer. Ou seja, se não nos prepararmos agora, teremos grandes desafios. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando nos toca a palavra de Jafé, Jeová e o próprio Jesus, através de seu Espírito Santo, que ainda não consigo pronunciar em aramaico corretamente, mas podemos entender que no futuro, que é agora, já iniciou. Quando eu era mais jovem, eu achava que eu ia morrer sem ver um terço do que eu estou vendo. E o alerta máximo que podemos entender e perceber é: quando Jesus estava para chegar ao nosso mundo, que Papai do Céu nos encaminhou para nos salvar e perdoar, o que um rei naquela época fez, ou um imperador, ou um ditador, ou o dono do trigo, da prata e do ouro da época, mandou matar todas as crianças de até 1 ano, mas com certeza mataram muito mais. E se vocês perceberem o que aconteceu há uns meses atrás, antes de estourar totalmente essas bombas vinda desse estado que se diz o maior Illuminati, vocês percebem que tem um tal do caso Epstein, a ilha do início e fim do Baal. Enfim, vocês percebem que ele se esquivou da onde estava a revelação. Por quê? Deus está revelando nossos inimigos. E isso é uma crise no qual outros estados já deram sentença de morte para esses crimes. E nós, se observarmos o que está acontecendo em nosso estado, triplicou. Isso virou uma epidemia. Estados Unidos vive uma epidemia de drogas vinda deles mesmos e todos estão lá se apodrecendo. Porém, por conta de um Estado que só pensa na ganância que está não no seu Estado, mas ao seu entorno, e não só entorno, em outros lugares, que é justamente o que está faltando já. Hoje, eles não têm nem boi direito. O Estado, que se diz o Estado, eles estão com uma praga que já tinha sido eliminada e agora ela está proliferando, mas isso é proposital. Eles não têm interesse de ajudar ninguém. Eles estão atrás de alguns metais que fazem parte da nova ordem mundial. E esses metais acabamos de deixar no nosso jardim, Brasil, para eles uma parte. Então, a mensagem de hoje era: tomem muito cuidado com as suas decisões nas próximas eleições. Porque se chegarmos até lá, pode ter certeza, se não fecharmos nossa fronteira, teremos um colapso. E esse colapso é mundial. O tremor dos mercados hoje, ele está em queda livre, em 4,2% em 24 horas. O dólar disparante frente ao real. Então o dólar disparou novamente frente ao nosso real, que foi implantado em 1994, quase 1 para 1. Hoje, R$ 1 no seu bolso equivale a quase R$ 16. Então esse é o seu poder de compra. O mais interessante é que os empregos serão cortados em até 60 dias. E isso ninguém está falando. Ou seja, mais 18% de nossa população sem ter emprego. Juros vão subir novamente, totalmente inviáveis. Ninguém está aguentando. Os bancos estão colapsando. O mais interessante de tudo, que se você quitar suas dívidas com juros altos agora, você vai ficar sem comer por 3 anos. Se você diversificar sua renda, diversifique sua renda, como esses blá 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 da internet falam tanto, mas eles estão vendendo curso, eles não estão ganhando dinheiro com a bolsa, eles estão ganhando dinheiro
concurso, enganando. Porém, é essa a nova tecnologia. Ela é ilusão. O aquecimento ele foi recorde nos oceanos, mais 1,5 Celsius, acima da média. Isso significa que algumas geleiras já estão por cair. Os ventos que vêm do Polo Sul estão carregando ar seco. A agricultura em 4 estados está em total alerta. A safra de grãos pode cair 30% amanhã. O preço do pão, da carne e do leite vai disparar. Racionamento de água em áreas urbanas. Vamos viver uma crise hídrica. O que você pode fazer agora? Esse é o meu alerta para você. Plante uma horta, tenha galinhas, reduza o desperdício da água em pelo menos 50%, se conseguir. Sabe aquele banho de meia hora? Pois é, 5% desse banho, ele já está causando mais do que um colapso. E você é corresponsável. Então, coloca para 8 minutos. Compre alimentos não perecíveis. Essa é uma estratégia de agora. Porque se for perecível, pela crise que está por vir, sinceramente, você não vai aguentar. O fogo na floresta. Atualmente, as queimadas na Amazônia hoje ultrapassaram 67%, maiores que de 2025. A fumaça está chegando às cidades a 2.000 quilômetros de distância. A qualidade do ar está em estado crítico em muitos lugares. Glória a Deus, Papai do Céu me colocou aqui. Eu estou em um lugar muito bom, tenho muita água ainda. Mas e vocês? A perda da biodiversidade é um colapso silencioso. Você só vai notar amanhã. Os problemas respiratórios vão lotar os hospitais novamente. Já temos 3 variantes que está totalmente em descompasso para com que até então se tinha uma previsão. Ou seja, não só o ebola está ultrapassando agora seus 2.000 mortos em mais de 4 estados, também a crise hídrica está apresentando novos fatores de peste, novos fatores de bactéria, inclusive uma ameba que come o cérebro em águas quentes. Lembra que falamos agora há pouco 1,5 graus para cima nos oceanos? O que você vai fazer agora? Comece a adquirir a máscara N95 se estiver em área afetada. Não faça queimadas, denuncie. Apoie projetos de reflorestamento. A máscara N95 é aquela que você vai conseguir sair do local aonde chegar essa fumaça. O vento a gente não consegue prever, só de fé. Então, a ideia é ter pelo menos uma no carro. Eu não sei em qual estado você mora, mas eu estou aqui para te alertar. Mirinho Roots, ele nasceu há muito tempo. E eu tenho um canal no Instagram que chama Roots Roots. Sou criador de abelhas nativas. Já conheço desde 2017 muitos projetos ecológicos. Porém, nenhum deles, até hoje, eu percebi que houve a sintropia. O mais parecido com sintropia que eu vi até hoje foi a agrofloresta, mas ela já é lá de 1950, quando inclusive a abelha europeia saiu do laboratório e hoje é africanizada em nosso país. Hoje, a desconexão que está vindo acabei de saber que 2 cabos submarinos de internet foram cessados. Os satélites estão apresentando instabilidades muito diferentes do que antes. O mais interessante é que há ataques cibernéticos a sistemas de energia. Está ocorrendo isso agora. O que vai impactar? Comunicações pode cair por horas ou dias. Então, a tendência é você não depender do celular. Tome cuidado. O mais interessante é que os sistemas bancários eles vão paralisar. E essa informação, ela pode, sem ela, você fica vulnerável. Então é por isso que eu estou aqui. O que você pode fazer agora? Baixe mapas offline da sua região, tenha contatos de emergência escritos para você não esquecer. Proteja, se você tem crianças, o máximo possível perto de você, porque mais uma vez, eu vou agora fazer o que é o alerta. Quando o Papai do Céu estava por chegar em nossa terra para nos perdoar e derramar seu sangue na cruz por nós, lembra que eu falei de um rei, um imperador, um ditador, seja lá quem foi, que fez e matar todas as crianças porque achava que ia pegar ele antes dele fazer o que ele tinha que fazer, ou seja, cumprir a sua missão? O caso Epstein é uma correlação para que essa vinda dele está por vir.
Então ele está chegando, mas você tem que estar preparado. Porque até ele conseguir estacionar a sua nave, se é que podemos falar assim, que é uma carruagem de fogo, eu quero que você esteja bem. Então, lá em Mateus 10, 27, ele fala que nós iremos louvar do telhado. Então, a ideia é que você já tenha uma ciência que se você vai ter que estar no telhado, é porque algo aqui no nível solo pode ser água, pode ser fogo, ou pode ser essas novas doenças que estão por vir. Eu ainda não sei, ainda não consegui concluir meus estudos, mas eu sei que é do sistema nervoso central. Então, fique sereno, tome cuidado com a água. Ela está com muitas enzimas. O cloro ele piorou. Então, o alerta é que você comece até a se abster de bebidas alcoólicas. Porque eu sei que é uma beleza beber, mas essa bebida vai te enfraquecer e na hora que você precisar de suas forças, eu acho que não vai te ajudar em nada. E talvez mais um alerta que seja: bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega de benefícios. Isso está em Salmos 68, 19. O mais interessante é que Jeremias, ele nos ensina que o sofrimento vem quando ignoramos a voz de Deus, mas a cura vem quando reconhecemos que não temos controle, agradecemos mesmo em meio à tempestade e obedecemos ao que ouvimos do Espírito. Essa é a minha mensagem de hoje. Por fim, eu queria dizer muito para vocês. Compartilhe esse vídeo ao máximo. Dê o sininho, toque o joinha, compartilhe. Eu não sei nem como que eu vou fazer para produzir esse vídeo, até porque está em 17 minutos. Vou tentar sintetizar com a inteligência artificial. O mais importante é que ele estoure nas mídias, porque o tempo está chegando. E por fim eu queria falar para vocês que curado e salvo estamos. Jeremias 17,14. Ele tem até um cântico que ele fala: o mais interessante é que louvo somente a ti. Então, não cai nessa história que tem diversos deuses, vários deuses, que o ET está aí, porque isso aí é holograma, é tudo criado pelo homem. E se você tem dúvidas de Deus, é, comece a ler a Bíblia que você vai sentir a sua voz. E o mais interessante de tudo é que um dos maiores cientistas, ele falou que ia falar que a Bíblia era uma farsa, uma história muito bem contada. Quando ele chegou após talvez 50 páginas, ele dobrou o joelho. E eu também sou cientista autodidata, mas glória a Deus, eu já nasci temente a Deus. Então, o que eu desejo é que você se prepare, tenha alimentos não perecíveis, tenha essa máscara, porque essa máscara vai ser necessário. E não fique em águas quentes. Essas águas estão com uma ameba e essa ameba já proliferou. O mais interessante é que há pouco tempo atrás, vocês sabem pela Venezuela, houve um terremoto. E esse terremoto não foi em um lugar só. Se nós olharmos pelo nosso satélite, a gente percebe o que aconteceu. É exatamente o que está em Apocalipse. Ou seja, a besta abriu o abismo. Ou melhor, Papai do Céu permitiu ela sair porque ele vai trancar novamente. Então, o mais interessante de tudo é que esse terremoto que aconteceu, ele liberou os monstros. E não só monstros, como as novas pestes. Tomem cuidado com os animais, pois esses animais eles vão iniciar ataques, porque eles não vão saber quem é quem. Então, antes de iniciar o que está por vir, eles vão começar a atacar, e principalmente os que estão no mar. Muito mais cuidado. Um último aviso para você que pode me escutar. Quando estiver andando e perceber muitos animais fazendo uma migração sem pé e sem cabeça, por favor, sigam eles. Um forte abraço, sou Mirinho Roots. Deus abençoe vocês e nos falamos até breve. Tchau, tchau. Ou melhor, até breve.